Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21. Queridos, vamos pregar a palavra agora. Então, se você não precisar, não se levante. Permaneça atento, ouça aquilo que a palavra tem a nos dizer nesta noite, uma noite abençoada. Eu gostaria de ler hoje do versículo 1 ao versículo 14, e eu peço que você acompanhe a leitura. Então, Atos 21, de 1 a 14, e eu estou lendo na versão NVT, provavelmente a mesma versão do nosso boletim, só que eu imprimi um pouquinho maior, porque semana passada eu fiquei com dificuldade, irmãos. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela, à nossa esquerda, e aportamos em Tiro, na Síria, aonde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Então, pelo Espírito, eles advertiam a Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim deste tempo ali, voltamos ao navio, e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos e oramos, nos despedimos, subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois de partir de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido a igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou a Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e mãos. E em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que este alvoroço, assim vocês me partem o coração? Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas. Ilumine, Pai, esta palavra aos nossos corações. Ilumine, Pai, o texto bíblico, quebra os nossos corações. Quebra o coração de carne, ou melhor, quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne em nós. Que possamos, Deus, ser transformados pelo poder da sua palavra nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Qual a oração mais difícil de nós fazermos, irmãos? Qual a oração mais difícil de ser feita? Estamos aqui reunidos, a família da fé. Eu gostaria de te perguntar isso. Qual a oração mais difícil de ser feita? Qual a oração, Guilherme, mais difícil de ser feita? Monique, qual a oração mais difícil de ser feita? Raquel, qual? Que isso, Raquel foi certeira. Certeira. A oração mais difícil é a oração que diz assim, ó: que seja feita a sua vontade. Essa é a oração mais difícil. Ela é desafiadora porque nós somos homens e mulheres pecadores. Essa oração, ela é uma oração corajosa. Uma oração que precisa pesar o custo. Não é apenas uma linha de um texto, não é apenas um versículo. Que seja feita a sua vontade. Esta oração faz parte
de uma oração maior que o próprio Senhor Jesus ele vai ensinar. E lá em Mateus capítulo 6, dentro do Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 10, está: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela é difícil porque ao orarmos assim e vivermos de acordo com essas palavras, abrimos mão do controle. Essa é a questão. Abrimos mão exatamente daquilo que não queremos abrir mão, do controle. Planejamos, organizamos, traçamos os caminhos, temos esse desejo por controle. Mas se ousarmos fazer esta oração, se ousarmos fazer esta oração de verdade, temos que abrir mão do controle, porque não dá para que seja feita a sua vontade, mas que a minha vontade prevaleça. Não faz sentido orar assim. Que seja feita a sua vontade. Toma, Senhor, o controle. O controle da minha vida está nas suas mãos. Isso é dificílimo, irmãos. Isso é dificílimo. Muitas vezes entendemos que a vida cristã, ela é uma relação de eu obedeço, Deus me abençoa. Eu oro, Deus abre os caminhos. Mas a vida de Paulo, e nós já estamos vendo há semanas isso, né? A vida de Paulo, ela quebra essa ideia. Desde a conversão de Paulo, desde aquele dia em que Paulo caiu, lá no caminho de Damasco, até o final dessa viagem missionária, passaram 25 anos. Mais ou menos 25 anos. Foram 3 viagens missionárias. Nessas viagens missionárias, Paulo plantou igrejas em 14 grandes centros. Imagina, 14 grandes cidades do Brasil. 14 capitais do Brasil. Paulo pregou e plantou igrejas, não são 14 igrejas. Ele plantou igrejas em 14 grandes centros, grandes cidades. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, quase que 50% do Novo Testamento. Paulo percorreu em suas viagens missionárias, contando Jerusalém a Roma, preso, cerca de 20 mil quilômetros. Paulo foi o maior missionário da igreja cristã. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. Esse é o currículo de Paulo. E tem muito mais, né? Não poderíamos falar muito mais. E olhando para esse currículo, seja sincero comigo, olhando para esse currículo, como que você acha que deveria ser o final da vida de Paulo? Entende? Um cara completamente dedicado. Viveu. Disse que seja feita a sua vontade. E viveu de acordo com essas palavras. E aí você pensa, como é que deveria ser o final dessa vida, né? Talvez retornar para Tarso, casa da família, passar os seus últimos dias em descanso, em refúgio, tendo ali alguns discípulos ajudando e servindo Paulo em sua velhice. Mas o plano de Deus para Paulo não era descanso. Que seja feita a sua vontade. Dizer que seja feita a sua vontade é fácil, irmãos. É fácil dizer. A gente pode dizer qualquer coisa, né? Podemos dizer aqui agora que seja feita, podemos cantar isso, que seja feita a sua vontade. E é muito fácil nós falarmos isso quando o que a gente espera é cura, portas abertas, calmaria, tranquilidade, paz. Mas orar que seja feita a sua vontade, tendo Atos capítulo 21 como pano de fundo, é um desafio tremendo. E por que não dizer, né? É assustador. É assustador olhar para a vontade de Deus na vida de Paulo
e vê que a vontade de Deus era que Paulo continuasse rumo a Jerusalém. Paulo continuasse rumo à tempestade, às provações, às prisões. Nesse contexto de Paulo, orar dessa forma é: que seja feita a sua vontade, mesmo que me custe lágrimas, mesmo que me custe prisões, sofrimentos, dor ou até a nossa própria vida. O contexto, então, aqui de Atos 21, de 1 a 14, ele vai nos mostrar o último trecho da viagem de Paulo até chegar em Jerusalém. Semana que vem a gente chega em Jerusalém. Esse é o último trecho. Lucas, Paulo, os companheiros, né? Lucas é aquele que escreveu, caminham então para o clímax, para o ponto alto do ministério apostólico de Paulo, a sua ida a Jerusalém. O objetivo de Paulo era: vou a Jerusalém entregar a oferta que nós coletamos. De Jerusalém eu vou para Roma, escrevo uma carta, a igreja de Roma já sabe quem é Paulo e sabe que ele está chegando. Paulo chega em Roma para subir e pregar na Espanha. Esse era o plano. Vou a Jerusalém, entrego as ofertas, vou para Roma, Roma me abraça, me dá apoio, eu encontro em Roma este apoio para poder ir para a Espanha e continuar pregando o evangelho agora num lugar onde eu ainda não preguei. Semana passada vimos que Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, ali na praia em Mileto, e guiado pelo Espírito Santo continua caminhando para Jerusalém. Nós vemos aqui que ele está em navio. Navio nessa época, irmãos, não era igual a hoje, né? Eu vou pegar um navio daqui até ali, não. Por vezes você ia pegando navio e descendo em portos e cidades, esperando e pegando outro navio. Aqui nós vemos que Paulo está no navio de carga. Então ele tem que parar em alguns lugares, esperar, mas a cada porto, a cada onda, Paulo está mais próximo de Jerusalém. Quando ele aporta em Tiro, está a 200 quilômetros de Jerusalém. Quando ele chega a Cesareia, já está a 90 quilômetros apenas de Jerusalém. A cada minuto, Paulo se aproxima. Se aproxima do quê? De cadeias e tribulações. Lucas quer nos mostrar que Paulo não está sendo pego de surpresa quando Deus vai antecipando os problemas que Paulo vai viver. Deus, na realidade, está preparando Paulo para que Paulo possa encarar e enfrentar esses problemas. Paulo caminha consciente para as tribulações e lágrimas. Isso nos lembra Lucas, o próprio Lucas, e talvez por se lembrar deste episódio, Lucas faz questão de registrar agora isso na vida de Paulo. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz: como se aproximando o tempo de ser elevado aos céus, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Assim como Cristo caminhou rumo à cruz, Paulo caminha rumo a prisões. E olhando então para estes últimos momentos antes de Paulo chegar a Jerusalém, eu gostaria de pensar com vocês sobre a vontade de Deus, sobre o clamor dos irmãos que estão em volta de Paulo e sobre a resposta de Paulo. Olhando para a vontade de Deus, irmãos, é lindo quando nós testemunhamos que somos guiados pelo Senhor. É algo maravilhoso. Dizer o quanto amamos Jesus, como seguimos em frente, independente do caminho, gostamos deste tipo de discurso. Mas caminhar com Jesus de forma que a vontade dele seja feita, nos leva a fazer uma pergunta. E essa pergunta é: nós de fato temos vivido de acordo com a vontade de Deus? Nós temos obedecido a Deus? Como cristãos, precisamos entender que esta dinâmica de obediência, ela vai partir do conhecimento da palavra. Então, a palavra é a regra e a fonte que nos revela quem é Deus. A Bíblia. Pastor, eu não leio Bíblia, então você está mal, irmão.
Você precisa questionar, inclusive, a sua salvação. Você precisa questionar, inclusive, a sua conversão. Porque, naturalmente, um coração convertido é conduzido à palavra para conhecer a Deus. E só podemos dizer e, de fato, viver de acordo com a vontade de Deus se estivermos de acordo com aquilo que foi revelado pela palavra. E olhando para a Bíblia, nós encontramos um pouco da vontade de Deus. E esse pouco é o que eu vou falar agora, né? Olhando para a Bíblia, nós encontramos a vontade de Deus, mas eu gostaria de ressaltar um pouquinho disso. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Então é vontade de Deus que eu congregue. É vontade de Deus que eu faça parte de uma igreja local. É vontade de Deus que eu sirva em uma congregação local. E aí eu digo que seja feita a sua vontade, Deus, ou eu digo, eu vivo a vontade de Deus, mas eu não valorizo o congregar. Eu não valorizo o estar junto. Eu não valorizo o caminhar em comunidade. Vontade de Deus, fazer parte de uma igreja, vontade de Deus. Hebreus 10, 25. Só isso, pastor? Não. Lá em Colossenses 3, 13 vai dizer: lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Viver a vontade de Deus é perdoar aqueles que nos ofenderam. E como nós somos endurecidos para essa obra, e como é difícil perdoar a ofensa, mas ser alguém guiado pelo Senhor é perdoar, é ter um coração perdoado. E qual a motivação desse perdão? A motivação do perdão é: se vocês se lembram que o Senhor Jesus perdoou vocês, então perdoe também aqueles que ofenderam vocês. Então, congregar é vontade de Deus. Será que eu priorizo? Será que Aí você vai dizer assim, né? Eu sei que nós somos assim. Pastor, não falta um domingo. E o domingo pela manhã, irmãos? E o pequeno grupo da terça-feira? Percebe? Congregar. Não deixe de congregar-vos, como é costume de alguns. Vontade de Deus, evangelizar e discipular. Aquele texto clássico, Mateus capítulo 28, vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí você quer dizer: pastor, eu vivo a vontade de Deus. Você tem evangelizado? Você tem congregado? Você tem perdoado? Quer ver outra vontade de Deus, irmãos? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Medite de dia e noite na lei, para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Vontade de Deus, ler Bíblia. Então, congregar e priorizar as atividades da comunidade, perdoar aqueles que nos ofendem, evangelizar e discipular, ler e meditar na Bíblia todos. Daqui ele não vai falar que é todo dia, não. Fica tranquilo, irmãos. A Bíblia não está dizendo nesse versículo que você tem que ler a Bíblia todo dia. Diz que você tem que ler no mesmo dia, de dia e de noite, é o tempo todo. É o tempo todo, lendo e meditando, lendo e meditando, lendo e meditando. Pastor, mas eu vivo segundo a vontade de Deus. Amém. Então você faz tudo isso, certo? Você tem vivido de acordo com a lei do Senhor. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus. Essa aqui dói, eu sei. Ofertar generosamente. Honre o Senhor com suas riquezas e as primícias de tudo que você produz. Provérbios 3, 9. Somos gananciosos. Queremos dar as migalhas. Orar constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós só falamos de algumas questões aqui. E a pergunta é, se nós tivéssemos que, ou melhor, se você tivesse, através dessas questões, de fazer um xizinho do lado, imagine que você tem um papelzinho na sua frente, e nesse papel está, congregar, perdoar, evangelizar, ler e meditar, ofertar e orar constantemente. Quantos xizinhos você faria do lado? Como você tem priorizado, como você tem perdoado, evangelizado? Você percebe? Há muito mais.
Santidade, serviço, relacionamento, família, esposo, filho, pais. Agora perceba uma coisa. Eu não falei prisão, perseguição, açoite, apedrejamento, morte. A gente nem chegou lá. Nós nem chegamos naquilo que Paulo está vivendo. A gente só falou do básico que todo mundo devia fazer. Perdoar, vir para a igreja, ler a Bíblia todo dia, orar, evangelizar as pessoas que nos cercam, ajudar, contribuir, apoiar. Você percebe que a gente só ressaltou aqui o básico, aquilo que já deveria ser feito. E a gente nem chegou em prisões, açoites, humilhações, apedrejamentos, morte, nada disso. Olhando para o que foi relacionado, a pergunta é, nós temos de fato vivido segundo a vontade de Deus? Nós temos de fato cumprido a vontade de Deus? Paulo vivia diante de Deus e seguia a sua direção. Seguir a direção e seguir a vontade de Deus só é possível quando nós vivemos diante de Deus. Viver diante de Deus e seguir a vontade dele está diretamente ligado. Você não consegue simplesmente por motivação humana e carnal seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela vai contra a nossa carne. A vontade de Deus é contrária à vontade da minha carne. Deus quer que eu venha e congregue, eu quero ficar em casa deitado assistindo televisão. Na terça-feira, Deus quer que eu congregue, ou na quarta, nos pequenos grupos, mas eu quero ficar deitado, porque sempre tem algum problema, sempre vai haver sempre vai ter algum compromisso inesperado no domingo de manhã para você não vir para a igreja. E lembrando, está gravado aqui, vocês sabem disso, a igreja que escolheu o domingo de manhã. Votamos e dissemos, domingo de manhã, pastor, domingo de manhã, pastor. E aí se eu perguntar para Monique, não, Marcela, por que você não veio hoje de manhã? Eu tenho um motivo. Claro, esse motivo talvez seja justo, mas a questão é, esse motivo é justo comparado a outros compromissos que eu tenho? Ah, pastor, não fui não, estou muito cansado. Mas na segunda eu estou muito cansado, eu não vou trabalhar. Eu falto trabalho. Não vou trabalhar hoje, estou muito cansado. Entende? Nós estamos de fato cumprindo a vontade de Deus. Paulo vive diante de Deus e por isso Paulo cumpre a vontade de Deus. Porque ele está constantemente exposto à revelação desse Deus. Ele está constantemente avaliando e colocando na balança o quão esse Deus é maior do que as coisas deste mundo, do que os prazeres deste mundo, do que os desejos deste mundo. Só é possível viver de acordo com a vontade de Deus quem vive diante do Senhor. E para homens e mulheres pecadores, isso é um grande conflito, né? Precisamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que amam a palavra, homens e mulheres que vivem em comunhão com Deus. Paulo está seguindo em direção à tempestade, irmãos. O Espírito já havia revelado a ele, por meio dos irmãos, capítulo 20, já ouvimos irmãos dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas ainda assim, Paulo continua firme. Paulo continua seguindo em direção àquilo que o Espírito disse que ele, a convicção do Espírito Santo. Mas a intenção de Deus não era impedir Paulo de ir ao avisá-lo, né? Como eu já disse, era preparar ele para o que viria. Deus não deixou o seu servo ser pego de surpresa, e isso é graça, percebe? Deus está avisando a Paulo, eu quero que você vá para Jerusalém, Jerusalém você vai ser preso, Jerusalém você vai passar por alguns momentos difíceis, eu estou te avisando para que você se prepare para isso. Você não vai ser pego de surpresa, isso é graça, irmãos. E eu sei, está aqui passando pela dificuldade, a gente não consegue enxergar dessa forma, claro, eu entendo isso. Mas a Bíblia está aqui para nos mostrar como Deus trata e cuida de nós. A palavra nos ensina aqui que devemos caminhar com Deus e Ele guiará as nossas vidas. Em alguns momentos nos conduzirá por caminhos difíceis. Mas o sofrimento na vida do crente não está dentro dos limites, ou melhor, o sofrimento do crente está dentro dos limites da providência de Deus. Não como acidentes, não como instrumentos na mão de um Deus carrasco, mas
É um instrumento nas mãos de um Deus que transforma as nossas vidas, que vai lapidando o nosso caráter, vai lapidando a nossa vida cristã. Agora, quando você olha para Paulo e você vê Paulo vai para Jerusalém e Paulo vai ser preso, Paulo não é o primeiro, Paulo é um em uma grande lista de homens que passaram por momentos como este. Exemplo, José. José, ele é traído pelos seus irmãos. Deus usa a traição para cumprir o seu plano de preservar a semente de Israel. Davi enfrenta Golias, Deus dá a vitória a Israel. Elias é ameaçado por Jezabel, Deus usa a fuga para confortar o profeta. A igreja é perseguida em Atos e Deus usa a perseguição para espalhar o evangelho. Paulo é preso em Jerusalém e Deus vai usar os grilhões para que ele vá até Roma e no coração do império ele pregue o evangelho. E o nosso exemplo maior é Jesus, que deixa a sua posição divina, encarna e através da sua morte nós recebemos vida. Seguindo a vontade de Deus, certamente teremos problemas, irmãos. Ele nos levará a lugares que não gostaríamos de ir. Deus nos levará a falar com pessoas que preferiríamos evitar, a investir nossas vidas de forma que nós não escolheríamos investir. E por vezes, tudo isso sobre perseguição e lágrimas. Devemos desistir? Essa é a grande questão. Quando Deus nos leva a lugares que nós não gostaríamos de ir, ou quando nós precisamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, nós somos muito prontos a dizer, não vou fazer não é para mim, não quero, não é o tempo, não é o momento, mas muitas vezes é apenas um desejo grandioso por conforto, por continuar onde nós estamos. A pergunta é, quando Deus nos leva por esses caminhos, devemos desistir? Não. Devemos olhar para Cristo, conhecer o Senhor e confiar que nesses caminhos experimentaremos o seu cuidado e o seu amor. E eu sei que nada disso é fácil. Eu hoje estou num lugar que eu não gostaria de estar. Não entendi, não sei o motivo, tenho orado ao Senhor e pedido conforto a Ele. E todos os dias, eu sou levado por Satanás a blasfemar e reclamar todos os dias. Na frente do Shopping São Gonçalo, principalmente, irmãos, no engarrafamento, todos os dias. O que me conforta é olhar para o lado e ver o Carlos no carro dele, Débora dormindo esses dias, e ele também naquela mesma luta. Mas a pergunta é, aquela que eu faço no carro, quando o pessoal está dormindo de madrugada, é por quê, Senhor? Por quê? Sabe qual a resposta, irmãos? Silêncio. Até agora. Silêncio. Total. E aí? Vamos desistir? A gente não desiste quando não pode, né? Eu posso desistir? Não posso, né? Não tenho que trabalhar todo dia. E por que para Deus eu desisto? Por que para Deus eu falo assim, não? Eu brinquei com o Carlos, né? O Carlos, não vou voltar não. Segunda-feira eu vou me apresentar aqui, eu vou falar, não, eu quero ficar aqui. Funciona assim? É desse jeito que funciona? Não é, né? É levantar e ir. E Deus vai sustentando. Por que quando é para Deus a gente... Não quero não. Não dá. Não é para mim, não é o momento. É sim, irmãos. Viva a vontade de Deus. Paulo, então, está caminhando para Jerusalém. Perseguição e sofrimento está na frente dele. E aí entram os irmãos. Imagine, nesse exemplo que eu dei, a minha motivação de ir para o Rio todo dia. Aí vocês se reúnem na minha volta no final do culto e falam assim, pastor, não vai não. Não, vai não, fica em casa mesmo. Olha que força maravilhosa que eu ia receber. Né? Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo não, os irmãos estão dizendo assim, Paulo, o Espírito nos revelou que em Jerusalém você vai encontrar perseguição e tristeza. Não vai não, Paulo. E Paulo diz, não, eu vou. Porque é o Espírito que está me mandando ir para Jerusalém. Parece que aqui há um conflito, né? O Espírito revela para os irmãos que Paulo está indo para Jerusalém e lá. E aí os irmãos falam o seguinte, não vá. Mas Paulo diz, não, o Espírito falou que é para mim ir. Quem é que está certo? O Espírito está falando uma coisa para um e está falando uma coisa para outro? Não, queridos. O que o Espírito está revelando é, Paulo, vai para Jerusalém, mas lá você vai ser preso. Essa é a mensagem do Senhor para Paulo. Né? Calma, tranquilo. Essa é a mensagem do Senhor para Paulo.
Paulo vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém. Aí os irmãos, eles fazem uma leitura disso. E qual é a leitura? Se Paulo for para Jerusalém, e ir para Jerusalém envolve prisão, então essa não deve ser a vontade de Deus. Nós automaticamente, irmãos, fazemos uma ligação entre paz e vontade de Deus, bonança e vontade de Deus, prosperidade e vontade de Deus. Esta é a dinâmica de Paulo aqui. Paulo é avisado dos problemas que os aguarda de várias formas. Aqui nesse texto, pelo menos 3 vezes. Primeiro, lá em Tiro, versículo 4, o pessoal vai dizer para Paulo, não vai para Jerusalém. O que está te esperando lá é sofrimento. Ágapo, que é um profeta lá de Jerusalém, que já apareceu lá no capítulo 10, agora volta em cena, e ele diz o seguinte, Paulo pega um cinto, o cinto dele, amarra as mãos e os pés, e diz, olha, o dono desse cinto vai acontecer isso aqui. E a igreja diz o quê? Paulo, não vá. Também o povo de Cesareia, lá na casa de Filipe, as pessoas também se juntam a Paulo e vão dizer para Paulo o seguinte, Paulo, não vai para Jerusalém. Há um pensamento, irmãos, muito comum entre nós, e como a gente está sem som, eu peço a atenção de vocês. Há um pensamento comum entre nós, sofrimento é um desvio da vontade de Deus. Se envolve sofrimento, não tem a ver com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus vai me levar só por caminhos maravilhosos. Mas esse entendimento não é apenas um entendimento ingênuo. Esse entendimento ele é perigoso também. Da história de Jó a Apocalipse, passamos por exemplos, chegando a Jesus no Getsêmani. O sofrimento nunca é um acidente na vida do cristão. Ele não é a falha do plano de Deus. Preste atenção nisso. O sofrimento não é falha no plano de Deus. Algumas vezes é o plano de Deus. O sofrimento é o plano de Deus. E a gente está vendo isso na vida de Paulo. Não adianta falar, pastor, está inventando história. Não estou. Você está vendo isso na vida de Paulo. O sofrimento, por vezes, é a vontade de Deus. Som. A comunidade ao redor de Paulo, esta comunidade ao redor de Paulo, enxerga o sofrimento dessa forma. Enxerga o sofrimento através das lentes da autopreservação. Paulo enxerga pela lente da soberania e dos propósitos eternos de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está enxergando o sofrimento não pelas lentes da autopreservação, mas pelas lentes da soberania e dos propósitos eternos de Deus. Existe também um ensinamento muito comum, e você precisa estar atento a ele, de que a paz interior seria o principal sinal da vontade de Deus. Já ouviu pessoas falando isso? Eu já ouvi. Não, eu pedi algo a Deus, eu pedi uma resposta, e se trouxe paz ao meu coração, então era de Deus. Não necessariamente. Esse texto está nos mostrando que não necessariamente. Paulo está em paz? Aqui. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Ele, porém, disse, porque este choro, assim vocês me partem o coração. O coração de Paulo está partido em ver os seus irmãos chorando por ele. O coração de Paulo está partido em ver a igreja dizendo, Paulo não vai, e ele dizendo, eu vou, porque esta é a vontade de Deus. Eu lembro de alguns anos atrás, primeiro culto do ano, 1º de janeiro, a mensagem foi nesse teor de que ao longo do ano teremos dificuldades, passaremos por problemas, e aí a gente desce para, na época não era a mesa da comunhão, era a cantina, e um irmão desceu indignado, ele desceu aborrecido, enraivecido, primeiro culto do ano, irmãos.
E aí ele falou, pastor, que absurdo aquela palavra. Que palavra é aquela? Que nós vamos sofrer durante o ano. E por quê? Porque nós queremos autopreservação. E aí, paz interior não é indício de que essa é a vontade de Deus. Até porque o nosso coração ele é tão pecador e corrupto, queridos, que ao pensar no pecado tu pode sentir paz, tá? E não necessariamente, né? Porque Deus está te guiando. É óbvio que Ele não está te guiando para o pecado, é porque você deseja isso. E você sente paz. Paz interior não é indício. Nessa ideia, se uma decisão gera angústia, provavelmente não é de Deus. Se gera paz e conforto, é confirmação divina. Atos 21 destrói essa lógica. Paulo está angustiado. Os irmãos ao redor choram. O ambiente é de tristeza. E Paulo está exatamente no centro da vontade de Deus. Exatamente no centro da vontade de Deus. A dor não significou que ele havia errado o caminho. O choro, a tristeza, não estava mostrando que Paulo errou o caminho. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus é estar no centro da tempestade. Como o próprio Jesus esteve no Getsêmani, suando gotas de sangue, com uma oração de angústia e dizendo, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Isso não significa, irmãos, e aí preste atenção, tá? Que a paz é irrelevante. Estou dizendo que a paz não é o último ponto, mas ela não é irrelevante. Significa que a paz sozinha, a paz separada das Escrituras, da convicção do Espírito Santo e da clareza do nosso chamado, não é suficiente para nos guiar. A paz não é suficiente para nos guiar. A paz mais as Escrituras, mais a ação do Espírito Santo, mais a convicção do nosso chamado, sim, mas ela sozinha, não. A paz que Deus promete é a paz que excede todo o entendimento, e não a paz que depende da ausência de sofrimento. Percebe? A paz que Deus promete é a paz que excede todo o entendimento, e não a paz que ela nos livra ou está ancorada na ausência de sofrimentos. Teremos paz, a paz eterna. Quer se agarrar a uma promessa bíblica? Quer se agarrar a uma promessa bíblica? Eu te dou uma promessa bíblica que você pode se agarrar. E essa promessa está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, que diz, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e todas as coisas passaram para sempre. Se agarre a essa promessa, que lá no dia final as lágrimas serão enxugadas pelo Senhor, que não haverá dor, tristeza e morte no dia final, no encontro final, no momento que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, e iremos olhar para os portões da Nova Jerusalém abertos para nós. Mas enquanto estivermos nesta terra, passaremos por tempestades, dificuldades, problemas, doenças, dores, lágrimas, lutas. A resposta de Paulo, então, para aqueles irmãos, versículo 13, porque tanto choro, Paulo vai dizer, né? Assim vocês partem do meu coração. Estou pronto, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Senhor. E aí eu me reservo a nem perguntar sobre isso, porque se a gente não prioriza a comunhão, não perdoa, se a gente não contribui, se a gente não ora, não lê a Bíblia, se a gente não discipula e não evangeliza, eu não vou nem perguntar sobre morte, irmão. Mas essa foi a resposta de Paulo. Lucas faz um belo paralelo aqui entre o caminho de Paulo e o caminho de Jesus, rumo a Jerusalém. E aí eu já li, né? Ele firmou o seu rosto para Jerusalém, né? Ele firmou e foi. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 51. Na resposta de Paulo, encontramos 3 ensinos aqui que merecem a nossa atenção. O primeiro, Paulo não nega a dor que as lágrimas dos irmãos lhe causam. Esses irmãos amam Paulo. Você percebe, aqui tem um detalhe lindo demais, belo demais. Quando Paulo chega em Cesareia, Paulo está a 90 quilômetros de Jerusalém, e Paulo chega em Cesareia. Paulo vai se hospedar na casa de quem? De quem? Está aí no texto. De quem que ele vai se hospedar na casa?
Versículo 8, quem? Filipe. E aí o texto já nos fala, o texto não está esperando que a gente lembre quem é Filipe. O texto diz, Filipe o evangelista, um dos 7. E aí a gente volta lá para Atos capítulo 6, e nós vemos que, diante de um problema, a igreja precisa escolher 7 homens para resolver esse problema. Seria ali a primeira semente da diaconia, do ministério diaconal. Ponto. O que acontece logo depois da escolha desses homens? Estevão é morto. Estevão é morto e as roupas de Estevão são depositadas aos pés de um jovem que estava ali comandando aquele martírio. Qual o nome desse jovem? Saulo. Saulo estava ali. Saulo autoriza a morte de Estevão. Logo após, a Bíblia vai dizer que Saulo começa a perseguir e matar os crentes. E por causa dessa perseguição, Filipe, um dos 7, tem que sair de Jerusalém. Filipe então chega a Cesareia, se estabelece ali. Passam mais de 25 anos. E agora Paulo, um irmão convertido, está retornando a Jerusalém. E na casa de quem que ele se hospeda? Na casa de Filipe. Na casa do homem que ele perseguiu, que aprendeu a perdoar e agora abre as portas da sua casa para receber não só o perseguidor, mas o homem que autorizou a morte do seu irmão. Percebe a mensagem do Evangelho? Percebe como que Lucas é cuidadoso e ele deixa pérolas, pepitas de ouro dentro do seu texto para mostrar como Deus vai trabalhando. Esses irmãos amam Paulo. E Paulo aqui não nega a dor. Ele não nega que ele está sofrendo com a igreja. Que ele está sofrendo rumo a Jerusalém. Ele está com seu coração quebrado, angustiado. Mostra que ele sente o peso dessa decisão, o peso desse momento e dessas despedidas. Não é uma despedida só, você percebe? Paulo vai a Mileto, chama os de Éfeso, se despede. Aí ele foi em Tiro, os irmãos vieram e se despede com choro. E a cada lugar é choro, é clamor. Não vai, Paulo, não vai, Paulo. Você já sabe o que vai acontecer, Paulo. Não vai, o Espírito está avisando, não vai, Paulo. Eu vou, porque essa é a vontade de Deus. Agora aqui em Cesareia, já a 90 quilômetros de Jerusalém, Paulo já está no quintal. Uma segunda lição, a disposição para morrer não é loucura, irmãos. É teologia viva. Percebe? Paulo não é um doido. Paulo não é maluco. Paulo não está caminhando para Jerusalém sabendo o que vai acontecer porque ele é doido. Não. É porque a teologia ganhou vida na vida de Paulo. É porque o evangelho dominou Paulo de uma tal forma que ele só consegue seguir em uma direção, a direção da vontade de Deus. É isso. E é isso que nós deveríamos querer para as nossas vidas. É isso que nós deveríamos ansiar em nossas vidas. Mas Paulo ainda nos ensina, só com essa resposta, ainda uma terceira lição. E ele vai dizer, né? Eu estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer. E ele poderia parar aqui. Mas ele não para. E ele diz, mas para morrer pelo nome de Jesus. Sabe o que Paulo nos ensina, irmãos? Que essa decisão não é heroísmo pessoal. Que essa decisão não é heroísmo humano. Paulo não se sente o último biscoito do pacote, o grande apóstolo, e eu vou a Jerusalém para morrer pela igreja. Não, ele está dizendo, eu vou para Jerusalém e eu estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Eu estou pronto a morrer por lealdade a Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou tão leal a Jesus que se ele quiser a minha cabeça, ele terá a minha cabeça. E aí eu preciso voltar, irmãos. Se a gente não é leal no culto, se a gente não é leal na missão, se a gente não é leal nos relacionamentos, se a gente não é leal no discipulado, no evangelismo, na contribuição, como que nós vamos ser leais a ponto de dizer,
É a minha cabeça que o Senhor quer? Então o Senhor terá a minha cabeça. Paulo foi o primeiro a fazer isso? Não. Lá no Antigo Testamento, lembra do pai Abraão, que tem um filho da velhice, e Deus diz, eu quero teu filho, e ele diz, o Senhor quer o filho, então o Senhor terá o filho. O que Paulo está nos ensinando aqui é, eu sou tão leal a Cristo, eu amo tanto Jesus, que se Ele quiser a minha cabeça, Ele vai ter a cabeça. Se é a minha vida que Ele quer, Ele vai ter a minha vida. Porque eu estou pronto para morrer. Isso é lindo, irmãos. Extremamente confrontador, mas lindo. Como então tomamos uma decisão segundo a vontade de Deus? E eu já caminho para nós encerrarmos. Como tomamos decisões segundo a vontade de Deus? Quando o caminho é um caminho de dor, quando as pessoas ao nosso redor insistem para que nós tomemos um outro rumo. O exemplo de Paulo nos ensina. Em primeiro lugar, tomamos decisões, mesmo sabendo que essas decisões nos levarão a momentos difíceis, por uma convicção do Espírito Santo, por uma convicção interna do Espírito Santo. Paulo não acorda um dia com vontade de ir a Jerusalém. Desde Atos capítulo 20, Paulo diz, eu estou sendo compelido, guiado pelo Espírito Santo. Ao longo de toda a sua terceira viagem, essa convicção ela só se torna mais profunda. Ao invés dessa convicção se enfraquecer com as advertências, ela se torna ainda mais firme. O chamado genuíno não muda de acordo com a fala dos irmãos, com o consenso da maioria. Segundo lugar, além da convicção interna dada pelo Espírito Santo, alinhado com as Escrituras. Lembra quando Paulo se converteu? Atos capítulo 9. Ananias, que é o irmão que vai lá orar por Paulo, o Senhor diz assim para Ananias, vai lá, vai na casa, ora por Paulo, e eu te mostrarei, dizendo para Paulo, né, o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Paulo, desde o momento da sua conversão, já sabia que o que esperava a ele era sofrimento, que ele iria padecer pelo nome do Senhor. Então, Paulo só está aqui indo de acordo com as Escrituras. Por isso que nós vemos Paulo com tanta intrepidez. A vontade de Deus nunca vai contra as Escrituras. Anota isso, guarda no seu coração. A vontade de Deus nunca vai contra as Escrituras. E em terceiro lugar, prontidão para pagar o preço. Como é que nós tomamos decisões difíceis? Convicção do Espírito Santo, alinhamento com as Escrituras e prontidão para pagar o preço. Essa declaração é o termômetro da maturidade espiritual de Paulo. Não é um discurso de alguém impulsivo. É a fala de quem calculou o custo, chorou, orou, chegou à conclusão de que Cristo vale mais do que a vida. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz, né, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está totalmente alinhado. E Paulo pesou o custo. E Paulo sabe que aquilo que espera após o véu é muito maior do que o que nós temos aqui nessa terra. Como disse o pastor John Piper, a pergunta decisiva não é qual decisão me fará sofrer menos, mas qual decisão glorifica mais a Deus. Essa é a questão. E eu concluo então. O texto de Atos 21 não é apenas a história de Paulo, é um espelho para todos nós, crentes, que em algum momento da vida vamos nos encontrar em encruzilhadas entre o caminho da obediência ou o caminho da dor, do sofrimento e da tristeza. Onde vozes ao redor, vozes amorosas, vão pedir para que a gente se poupe, né? Não vá. Há momentos em que obedecer a Deus significa estar consciente de que caminhos difíceis estão à nossa frente. Ministérios exigentes, perdas dolorosas, perseguição, renúncias, decisões que outros não compreenderão. Nesses momentos, a pergunta não é isso vai doer, mas isso é fidelidade ao chamado, isso glorifica a Deus. A palavra nunca promete, irmãos, uma estrada sem dificuldades. Prometeu algo muito melhor,
o cuidado de Deus, governando até mesmo as dores para a glória de Cristo e para o bem eterno do seu povo. Prometeu graça suficiente para o caminho, não a ausência de um caminho difícil. Prometeu o Deus que sustenta, não o Deus que nos poupa de todo sofrimento. E ele nos poupa, tá? Nós não sofremos, Deus tem nos poupado, mas ainda assim passaremos por sofrimentos. E quando essa verdade domina o nosso coração, quando Cristo é maior do que o nosso desejo por conforto, o crente pode dizer como Paulo, não por arrogância, mas por convicção amadurecida na oração e confirmada pela palavra: eu estou pronto. O texto que nós vimos hoje é, em sua essência, um texto sobre entrega. Não a entrega da fraqueza, mas a entrega da fé. É uma fé depositada aos pés do Senhor. É sobre uma comunidade que aprende, com dor e lágrimas, que amar alguém verdadeiramente inclui estar disposto a ver essa pessoa sofrer, quando esse sofrimento faz parte da vocação divina. É sobre um apóstolo que demonstra que a própria vida não é tão preciosa assim, que Cristo é precioso, e esse Cristo precioso torna o sacrifício possível. A frase final da comunidade é: que seja feita a vontade de Deus, e nós começamos e terminamos com a vontade dele. A congregação entende, então, e ela termina o nosso texto lá no versículo 14 dizendo: que seja feita a vontade de Deus. Esta declaração da igreja não é uma declaração de derrota, não é uma declaração de uma igreja que se rende à teimosia de Paulo, é a confissão mais profunda de uma comunidade. Essa comunidade reconhece que Deus é o autor da história, inclusive das páginas escritas com dor e sofrimento. E que reconhecer isso nos leva a descansar nesta soberana graça. E descansamos com adoração, em vez de revolta, em vez de tristeza. Semana que vem chegamos a Jerusalém. Ao pisar na cidade santa, Paulo entregava voluntariamente a sua liberdade, em troca do cumprimento da sua missão. Sabendo que cada passo naquelas ruas iria abrir caminhos para as correntes, para os tribunais, e em última análise para o plano de Deus, que o levará como testemunha até o coração de Roma. E semana que vem, então, chegaremos a Jerusalém com Paulo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, perdoa-nos. Perdoa, Pai, porque não te conhecemos a ponto de viver como Paulo. Perdoa, Pai, porque somos fracos e falhos. Perdoa, porque a sua graça nos basta, mas não temos buscado esta graça como o suficiente para as nossas vidas. Tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Na minha fraqueza, na minha tristeza, na minha rebeldia, na minha infantilidade. Mas obrigado, Pai, porque podemos olhar para Paulo, nos sentir tão próximos a ele. Não que façamos o que ele faz, mas é um homem como nós, que foi completamente transformado, reconstruído pelo poder do Evangelho. Então, obrigado, Pai, porque esta obra também está disponível a cada um de nós. Que a sua graça esteja sobre essa igreja. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.